te peço. No nome de Jesus, Senhor. Glorifica o teu nome nisso. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, tem alguém alegre de estar na presença de Deus? Que bom é nós estarmos reunidos aqui esta noite. Eu costumo dizer muito lá no Rio de Janeiro que, se não fosse Deus, nenhum de nós estaria presente aqui. É por causa de Deus que, mais uma vez, vocês passaram os vossos dias, tiveram as vossas rotinas e puderam entrar por essas portas. Então, louvado seja o nome dele por tudo isso. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todos sempre em nome de Jesus. Eu me faço muito alegre em poder estar participando do 31º aniversário de Missões Irmãos. 31 anos não são 31 dias. Eu imagino o quanto que os irmãos já lutaram e passaram por provações para chegar onde chegaram. E que Deus possa continuar sustentando vocês, cada missionário, e os 35 anos desta amada igreja, em nome de Jesus, que nunca falte esse óleo sobre a sua cabeça, e sejam sempre alvas as vossas vestes, em nome de Jesus. Eu quero também externar minha gratidão, pastor Paulo. Pastor Paulo, Deus abençoe, obrigado, carinho, toda a receptividade, convite, obrigado por nos receber tão bem aqui nesta casa espiritual. Deus abençoe o senhor, todo o ministério. Quando faço menção ao senhor, cada um dos obreiros, ministros desta casa espiritual, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe também pastor José, Deus abençoe, pastor Saulo, Deus abençoe, prazer, carinho, conhecê-los, Deus abençoe a todos. Louva a Deus também pela vida do irmão Marcos, Deus abençoe. Pensa num homem alegre, glória a Deus, mas se abraça ele, já abraça rindo, glória a Jesus. Deus abençoe você, toda a equipe missionária que nos recebeu com tanto carinho aqui nesta cidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero justificar a ausência da minha esposa. Ela queria muito ter vindo. Nós estamos para entrar amanhã, sexta-feira, em congresso de irmãs lá na igreja. E as irmãs, a diretoria feminina, escalou ela para estar ajudando no congresso. Então ela está lá servindo, dando glória de lá, enquanto a gente está dando glória daqui. E tudo vai bem, glória a Deus. Ela mandou um abraço aos irmãos. E creio eu que a próxima oportunidade, com certeza ela estará aqui marchando, dando glória com a gente, em nome de Jesus. Quem tem Bíblia, diga eu tenho. Saca a tua espada da tua aljava, a arma mais poderosa que existe. Localiza comigo carta aos Romanos, capítulo de número 1, aonde está contido o tema desse tão bom congresso. Carta aos Romanos, capítulo de número 1. Enquanto você localiza, eu digo sempre que pregar é igual assistir a um filme. Não sei se alguém já me ouviu falar isso. Você começa a assistir a um filme e se o filme for de ação, você quer ver a ação. E você diz assim, vou sentar aqui para ver esse filme porque vai ter ação. Só que todo filme de ação começa devagarinho. Não adianta ele começar assim por hora, não te passar mensagem nenhuma. E por começar devagar, a gente perde a atenção no começo, é ou não é? Falar assim, está devagar demais. Aí você perde a atenção enquanto o filme está montando a ideia para você. Aí quando passa uns 15, 20 minutos, começa a ação lá do filme. Aí você vê o herói voando, Superman salvando o mundo, os Vingadores lá soltando poder. Aí você diz, ih, ficou bom agora, vou prestar atenção, é agora. Aí você pega do meio para o final, é ou não é? Aí quando termina, alguém pergunta assim, foi bom o filme? Você diz, foi maravilhoso, eu vi tanta ação, herói voou, teve movimento. Aí a pessoa sempre pergunta, se foi tão bom, explica aí sobre o que foi. Aí a gente sempre coça a cabeça e fala assim, não sei, sei que foi bom. Aí não, qual foi a mensagem? Não, a mensagem foi mistério. Só que hoje aqui nós não estamos para voltar para casa com mistério, se o mistério não tiver revelado. Você veio para receber o mistério revelado. Então, para você não voltar para casa dizendo assim, foi bom, mas eu não sei o que Jesus falou. Então, peço que você sustente a sua atenção enquanto ainda estiver devagar. Eu sei que a nossa geração, eu sou novo, posso falar, é a geração do micro-ondas. Apertou, pegou, né? Esquentou. Só que eu ainda sou da época do meu avô, que sentava lá dentro de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro,
que vai botando lenha, vai soprando, bota mais um pouquinho de lenha, sopra mais um pouquinho. Daqui a pouco, sem preocupação, se Jesus quiser, o fogo pega, se não quiser, o fogo é dele, ele faz o que ele quiser. É verdade? E o importante é que a palavra seja pregada. Combinado, irmão, sim ou não? Romanos capítulo 1, você que achou, diga, eu achei. O verso é o verso de número 14 até o 16. Assim está escrito na palavra de Deus. Eu sou devedor tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Então, quanto está em mim, estou pronto para pregar o evangelho, também a vós que estáis em Roma, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Eu peço toda a sua atenção agora. Existe algo que o Espírito Santo quer nos revelar aqui esta noite. Isto, se acomode no seu lugar, olha bem dentro dos meus olhões, assim. Está vendo que eu tenho um sinal no olho? Fica prestando atenção aqui no sinal do meu olho. Irmãos e irmãs, eu tenho plena consciência de que nós talvez, e eu digo talvez com muita cautela, quase com plena certeza, estamos vivendo nossos últimos momentos na face da terra. E existe uma urgência para que nós preguemos o verdadeiro evangelho. E quando eu digo que preguemos o verdadeiro, é de fato verdadeiro. Certa vez eu estive em uma conversação com um jovem, e eu dizia que existem alguns motivos que não são muito bons, pelo qual muitas pessoas têm pregado o evangelho. Eu dizia a ele, algumas pessoas têm pregado por dinheiro, outras por fama, sucesso, outra para ter vida boa. E ele disse, Jonathan, mas está escrito na Bíblia, que seja por um, por outro, o importante é que estejam pregando Cristo. Eu disse, disseste bem, pregando Cristo, mas o que estão pregando? Esqueceram de pregar Cristo. Estão pregando alguém que se parece com Cristo, mas não é Cristo. Começam a pregar alguém que parece mais um gênio da lâmpada mágica do que aquele que está sentado à direita do Pai. É mais um escravo, um servo que está aqui para nos servir do que verdadeiramente o Filho de Deus, general de guerra. E a verdade é que até cantam, dizendo que ele governará as nações em amor, não é verdade? O hino é bonito, mas não é isso que está escrito na Bíblia. A Bíblia não diz que quando ele voltar vai governar as nações em amor na segunda vinda. A Bíblia diz que ele vai governar as nações com vara de ferro, pisando o lagado furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tenta imaginar um Jesus que veio como cordeiro, já fez tudo o que fez, e agora vai vir como leão, com vara de ferro, sentado no cavalo branco, com uma espada de 2 gumes que sai da sua boca, com olhos como chama de fogo, na sua costa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pisa no Monte Santo em Jerusalém, e diz, quem fala agora sou eu, se obedecer, obedece, senão você vai sentir o fogo da minha ira. Eu digo a vocês que a terra não conhece quem é Jesus de verdade. Eles estão confundindo Jesus como um hippie dos anos 70, 80, de cabelo grande, dizendo só paz e amor para todo lado. E esquece o Jesus de fogo consumidor e vara de ferro. É um Deus que está sentado à direita do Pai, sim. E a mesma forma como Deus está irado, Cristo também está irado. Irmãos, eu prego com uma urgência a vocês. Eles estão esquecendo de pregar o furor da ira de Deus e a ira do Cordeiro. E isto irá consumir tanto a terra quando a igreja estiver na glória, que eles tentarão se esconder embaixo das montanhas e não conseguirão escapar da ira de Deus. A terra vive como se nunca mais tivesse amanhã, mas eu sei que a igreja vive como se hoje fosse o nosso último minuto na face da terra, e glória a Deus por isso. A trombeta poderia tocar agora e esse culto continuar na glória, e tomara que seja isto mesmo, não é verdade? Eu sei que eu estou pregando a pessoas que entendem que o que pregam de Deus aí fora não é o que está escrito na Bíblia Sagrada. E é a partir desta introdução que eu quero abrir um leque de revelação a vós, para que nós entendamos qual é o Deus ao qual pregamos a esta terra atualmente. Existem muitas pessoas que outrora estavam em nosso meio e hoje não estão mais, pensando elas que Deus, enquanto um Deus de amor, vai levá-las até o fim da vida e lhes dar chance até o fim da vida. E de fato a porta da graça está aberta, mas não estará aberta para sempre. O caminho estreito é apertado, mas se eu não sei o meu dia de amanhã, como é que eu arrisco a minha eternidade, garantindo a minha semana que vem, o meu mês que vem,
o meu ano que vem, dizendo que daqui a pouco Deus me dá outra chance. Se eu fosse você, eu tratava da minha eternidade hoje, agora. Eu não sei o que vai ser daqui a 10 minutos. Eu prego a vocês acerca de arrebatamento, sim ou não? Eu vou abrir um parênteses para vocês entendam a urgência do que eu estou pregando. Eu sei que todo crente que está sentado aqui dentro já ouviu falar, porque isso aprendemos na escola dominical, que o arrebatamento e a volta do nosso Senhor será no abrir e fechar de olhos, sim ou não? Quando nós lemos esta palavra no original, no grego, realmente, o abrir e fechar de olhos está falando de um pouquíssimo tempo, aonde o arrebatamento acontecerá em um estalar de dedos, um piscar de olhos, e quando nós demos por si, já estaremos nas nuvens com o corpo glorificado diante de Cristo. Só que existe uma outra linha teológica por dentro disso, e quem dera tu nunca mais esquecesse, porque subir no arrebatamento para encontrar Cristo nas nuvens, está falando do coletivo. A trombeta toca para todos, todos vão para a glória. Mas quem foi que disse que a trombeta toca só para toda a igreja? Pode tocar só para mim depois desse culto, ou até mesmo enquanto eu estou pregando para vocês. Porque se você reparar bem, piscar de olhos é fechar e abrir. Eu fecho e abro, pisquei, fechei e abri, pisquei de novo. Mas a Bíblia não diz que será no fechar e abrir. A Bíblia diz que será no abrir e fechar. Então a linha teológica propõe que será no abrir, nascer, fechar, morrer. Em outras palavras, para umas pessoas Jesus volta no toque da última trombeta para toda a igreja. E esses não conhecerão a corrupção da morte, está na Bíblia. Tem pessoa que nasceu e nunca vai morrer, porque antes de morrer a trombeta toca e vai para a glória. Só que tem outros que vão encontrar morte, e é na morte que você vai encontrar a eternidade. E para quem não tem eternidade garantida na glória, a morte é desesperadora. Ele se desespera quando fala de morte. Diz: pregador, não fala de morte para mim não. Só que eu preciso pregar a verdade. Eu vos falo de morte porque para quem não tem um nome escrito no livro da vida, a morte é término, é separação, é desespero. Mas para quem tem um nome escrito no livro da vida, a morte é só uma passagem, é só um caminho, é só uma esperança nova. Eu falava um dia com um amigo meu lá na igreja. Eu me lembro muito bem, e eu abro um parênteses para testificar isso que eu estou falando, já volto no texto, que ele estava casado com uma amiga da minha esposa, varoa de Deus. E ela engravidou e estava grávida de gêmeos. E durante a doença do Covid, ela pegou Covid e faleceu. Ela, os 2 filhos na barriga, e teve que enterrar os 3 juntos dentro do caixão. A igreja ficou muito entristecida. E eu lembro que quando eu fui ao cemitério, eu comecei a consolar o meu irmão, Erinaldo. Eu dizia: meu amigo, não fique triste, nós estamos aqui chorando contigo. E eu lembro até hoje, eu nunca esqueço, dentro do cemitério, ele olhou bem dentro dos meus olhos e disse: Jonathan, você não prega sobre ressurreição e arrebatamento? Eu disse: eu prego, meu amigo. Ele disse: então fica tranquilo, porque eu sei aonde eles estão agora. E se eu pudesse falar com ela e dissesse: volta para a terra que eu estou com saudade, você acha que ela ia voltar para a terra? Ela dizia: volto nada, agora que já venci, estou aqui, vou voltar tudo de novo. Você que vença aí, venha para o lado de cá. Entenderam? Na direita. Vou falar olhando para o meio, para a galeria agora. Quem está lá já venceu, é nós quem temos que subir para lá agora, entende? É alegria, não é desespero. Eu lembro. Vou contar outro testemunho para engrossar o caldo que eu estou falando. Meu avô, presbítero Rubens, que eu tanto prego, tanto falo aí pela internet, que me ensinou tanta coisa, dizendo: meu neto, seja humilde, fica simples, seja crente, não se corrompa. E eu lembro quando Jesus, nos últimos dias de vida dele, começou a falar, minha família queria recolhê-lo. Ele estava internado dentro de uma unidade de saúde no Rio de Janeiro. E eu lembro que a minha mãe começou a fazer uma oração. E a oração da minha mãe era: Deus, cura meu pai, não deixa ele morrer agora, traz ele de volta, levanta ele do leito. Eu lembro que na última semana de vida do meu avô, eu estava andando com a minha mãe, e Deus usou uma mulher no meio do shopping, apontou o dedo na cara da minha mãe, no meio do narigão dela, e disse assim: por que me pedes para manter na terra aquele a qual eu já mostrei a glória? Eu só não trouxe ele para cá ainda porque tu está orando por ele. Solta ele da tua oração que eu quero dar descanso. Estou sentindo Jesus aqui. Eu disse: mãe, solta logo meu vô, porque na terra é renovo, descanse na glória, deixa ele descansar.
Mas não seja egoísta, depois tu vai ver ele de novo. Daqui a 100 anos está todo mundo junto lá na glória. E para toda eternidade, deixa ele descansar na frente. Daqui a pouco a gente está chegando logo atrás. E é toda eternidade cantando para Jesus, sabe o que é que houve? Mamãe orou assim: Deus, faça o teu querer e a sua vontade. Em alguns dias o vovô descansou. Eu sei aonde meu avô está. Meu avô está lá na glória cantando para Jesus. E se eu pudesse falar com ele, volta, ele ia dizer: volta nada, tu vem para cá e sobe para cantar comigo por toda a eternidade. Eu sinto Jesus falar na minha boca aqui. Eu engrossei o caldo com esses testemunhos para vocês entenderem qual é a importância de termos os nossos nomes escritos no livro da vida. E a salvação de Cristo em nós. Se isto gera alegria em vós, existe uma urgência que eu vos prego aqui. Existe uma urgência dentro de Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25. Lembra, estou botando lenha aos poucos. Dentro desses capítulos nós vemos os sinais do arrebatamento. E um dos principais sinais que se levantam é os falsos profetas, falsos mestres, e a divulgação de falsas palavras ou falsos evangelhos, que parecem ser, mas não são. E geralmente quando a Bíblia fala de evangelho, a Bíblia sempre vai ser categórica na mensagem da salvação. Eu não vou fazer rodeio, poderia falar meia hora disso aqui, mas vou lançar logo as claras. A mensagem do evangelho é: tu não pode, tu não merece, tu não tem, tu não é, tu não faz, tu não consegue. Era para tu estar no bolo do inferno, no fogo do Hades. Era para tu estar no colo do diabo, na mão dos demônios. Era para tu estar condenado à eternidade longe de Deus. E eu quero trazer isso aqui agora à vossa consciência. Porque se era para nós estarmos lá, por que é que não estamos lá? Aqui é que entra a mensagem do evangelho. Porque se eu não posso, Cristo pode. Se eu não vou, Cristo vai. Se eu não tenho, Cristo tem. Se eu não consigo, Cristo consegue. Ele pagou o preço que vocês não podiam. O preço da morte, o preço do pecado de Adão. É um resumo muito rápido para vos explicar, para que vocês façam uma comparação na vossa mente agora. E eu quero que vocês pensem um pouco. Eu sei que todo mundo aqui tem internet em casa. Eu sei que vai doer, mas vai curar. E eu sei que todo mundo aqui já acessou vídeos de pregações. E eu sei que todo mundo aqui já viu pelo menos uma pregação em vozes macias, com mensagens de egocentrismo, aonde o pregador te coloca no centro de tudo, dizendo: tu merece, tu pode, tu é, tu faz, tu vai, tu tem. Ursinhos carinhosos, deixa eu passar a mão na tua cabeça, botar chupeta na tua boca. Tu não nasceu para sofrer, você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer. Não, filha, eu vou desconstruir isso na tua cabeça. Tu nasceu para ir para o inferno, mas Jesus te resgatou da mão do inferno. Essa é a verdadeira mensagem. Cuidado com as mensagens que tu anda ouvindo na internet. Obrigado, homem de Deus. Tem muita gente que vai para o inferno escutando pregação. Vai doer, mas vai curar. Tem muita gente que vai abraçar o diabo inscrito em canal de pregadores milionários e famosos. Porque pregadores que nunca trataram com a tua salvação e com o teu pecado. Eles estão mais preocupados em te manter na cordinha para te sugar até o último centavo. Dizendo: fica aqui que eu vou falar o que tu quer ouvir. Só que a Bíblia não veio falar o que tu quer ouvir, a Bíblia fala o que tu precisa ouvir. É diferente. E nem sempre que tu precisa é o que tu quer ouvir. E geralmente, irmão, eu vou falar rasgado. As pregações de egocentrismo que te colocam no centro vêm em vozes macias. E geralmente é assim: meu lindo, princesinha, vem cá que eu vou te dar gugu dadá na boca, eu vou te carregar. Aí você olha e fala: não gosto de pregador que grita. Mas às vezes o que grita é o que está falando a verdade. Não é melhor ouvir uma verdade gritada do que uma mentira numa voz macia? Estou sentindo Jesus falar com gente aqui. Pregador, mas é evangelho, eu ouvi, me fez bem. Irmão, Jesus amado. Mas quem foi que te disse novamente que isso aqui tem que te fazer sentir bem? Irmão, eu não entrei na igreja para me sentir bem hoje. Não, eu vim para me sentir mal comigo mesmo. Para a palavra ser esfregada na minha cara e eu abaixar a cabeça e falar: nossa, eu sou ruim mesmo, hein? Me trata, Jesus, me mata e me faz nascer de novo. Eu não vim sair daqui flutuando, eu vim sair daqui assassinado pela palavra e ressuscitado em Cristo Jesus, grandão da Galileia.
Não, evangelho não tem que te fazer sair levitando da igreja. Evangelho tem que te matar, assassinar aqui dentro e te levantar uma nova criatura. A velha criatura não presta, não faz. E isso aqui que eu estou pregando, não prego de mim mesmo. Pregador, está aí a coisa da tua cabeça. Volta no tempo comigo então. Eu estou entrando em Romanos agora. Isso aqui não começou na terra. Sabe aonde começou? Diante de Deus, lá na glória. Sabe quem pregava macio assim? Entenderam, né, pastor? Sessão de Bíblia. Sabe quem falava macio nos ouvidos? É ele mesmo, o inimigo da tua alma. É ele quem pregava que tu era o centro, lá na glória. A Bíblia é quem diz, não sou eu. Nos teus negócios te corrompeste falando acerca de Satanás. Um dia eu fui estudar acerca de negócios e eu descobri o que muitos de vocês sabem. Satanás era coberto de pedras preciosas. Irmãos, quando nós nos corrompemos, seres humanos na terra, negócios, geralmente nos corrompemos com ouro, dinheiro, prata, sim ou não? Só que Satanás já tinha ouro, prata, pedras preciosas. Então os negócios não eram com pedras preciosas. Quando nós começamos a ver a colocação dele dentro da glória dada por Deus, querubim ungido, e tem toda algo teológico por trás disso, não vou me aprofundar nisso. Nós vemos que Deus o separou para algo. Ele não é só querubim, ele é ungido, separado. Unção é que separa para uma definição de um trabalho, de algo. Se ele é ungido e está separado para algo, logo começamos a entender aonde cai. Não me pergunte qual foi o ponto, não me pergunte aonde, mas em algum momento Satanás se corrompe. Nos teus negócios te corrompeste. E se engana quem pensa que Deus criou ele para cair. Mentira, porque está escrito na Bíblia, perfeito eras em teus caminhos. Deus criou perfeito. Deus criou para ficar de pé. Deus criou para dar certo. Só que assim como Deus criou para dar certo, logo se subentende que ele teve uma escolha. Sim, Satanás não foi programado para a queda. Ele escolheu corromper-se a si mesmo. Eu poderia ficar 1 hora explicando aonde que foi a escolha do diabo. Mas permita-me só resumir algo aqui. Deus é um Deus eterno, sim ou não? Se é eterno, não tem começo nem fim. Se não tem começo nem fim, não existe lugar de onde ele veio, nem lugar para onde ele está indo. Ele não está, ele só é. Eu sou o que sou, não é isso que ele fala? Agora imagina o que está escrito dentro, eu estou dando uma volta por fora do texto mesmo. Dentro de Êxodo, capítulo 1, capítulo 2, se a minha mente não falha. Aonde se levanta um novo faraó no Egito. E a Bíblia é categórica em dizer, não conhecerá a José e seus irmãos. E como não conhece o passado, se levanta no presente para tentar travar o futuro. A autoridade funciona do mesmo jeito. Se eu não conheço de onde a autoridade vem, é difícil respeitá-la no presente, eu não conheço a história. Eu vou jogar a peteca para nós que estamos aqui no altar. Por que os irmãos estão me respeitando como um pregador? Os irmãos me respeitam como portador da palavra, porque eu sei que no mínimo alguém já falou, olha, vai vir um pregador, veja isso aqui que ele falou, veja isso aqui, esta palavra, olha quem ele é, você conhece um mínimo de história. Por que vocês respeitam os homens que estão no altar? Porque vocês sabem quem são, conhecem o nome, conhecem a posição, de onde vieram, quem consagrou, quem colocou. Vocês conhecem a história, por isso respeita a autoridade que está neles. E se respeita, vão junto com eles para um futuro até a glória, sim ou não? Agora imagina Satanás olhando para Deus e dizendo assim, Deus, tu tem autoridade? Tem. Veio de onde? Quem te deu? Quem te colocou aí? Quem te posicionou no trono? Aí imagina Deus, não, ninguém me posicionou. Ninguém me deu, ninguém me colocou, eu sempre estive aonde estou. A glória sempre foi minha, poder sempre foi meu, e a autoridade sempre foi minha. Eu sou eterno, não tenho começo, então não tenho lugar de onde eu vim. É por isso que está escrito na Bíblia, outro dia, se eu voltar aqui, eu digo isto, porque não vem à luz do que estamos manifestando agora. É por isso que quem é nascido do Espírito não sabe de onde vem, nem para onde vai. Porque se nasce de Deus é uma nova criatura em Deus. E se Deus não tem lugar de onde vem nem para onde vai, é só eterno. Então tu também nascido dele não tem lugar de começo, também não tem lugar de fim. Imagina o diabo olhando para Deus e dizendo, se eu não sei de onde tu vem, como é que eu posso respeitar a tua autoridade? Eu estou resumindo 1 hora de estudo em 2, 3 minutos. Imagina Deus olhando para ele e dizendo, escolhe. Agora você tem uma escolha. Você pode escolher respeitar a autoridade que está em mim, mesmo sem saber de onde eu vim,
ou você pode escolher quebrar essa autoridade, porque não sabe de onde eu vim. Escolhe, o que você quer? Você sabe o que Satanás escolheu. E corrompendo em si mesmo, eu vou falar uma volta aqui, eu digo sempre que ele, ao corromper-se, olhou para Deus e não achou Deus digno de receber e ter a glória que tem, carregar a autoridade que carrega. Em resumo, no português claro, para os meus irmãos gaúchos, é mais ou menos assim: se ninguém te deu glória, sempre foi tua, como é que a gente sabe que tu é merecedor de carregar essa glória? Divide essa glória com outros aqui dentro. E eu mereço o poder que eu carrego, tá? Eu mereço a glória que eu tenho, porque olha como eu sou belo, olha como eu tenho pedras preciosas, olha como eu sou bonito, olha a autoridade que está em mim. Eu sou ungido, sou separado, eu faço, eu sou, Está percebendo alguma coisa? Eu mereço, eu tenho, eu posso, eu faço. Só que sozinho ele sabe, não consegue nada. Porque se tem uma coisa que o diabo não é tolo. Ele não é tolo. Sabia que não poderia se voltar contra Deus sozinho. Vocês lembram que ele arrasta 1/3 do céu, sim ou não? Você acha que ele arrasta 1/3 como? Eu estou falando com isso aqui com muita calma. Você acha que ele arrasta 1/3 pegando espada? Agora vocês vão lutar do meu lado e nós vamos nos levantar contra Deus. Satanás nunca levantou uma espada, nunca levantou uma pistola, um fuzil. E como é que ele convence? Nisto aqui, ó. Sentindo Jesus aqui. Só tenta imaginar, eu estou falando de missões ainda. Anjos sentados ou diante de Deus. Quem prega diante de Deus era a própria palavra, que é Cristo. Imagina, Cristo falava, eles ouviam, viam quem Deus era, conheciam quem Deus era. Satanás sabia: não posso jogar uma mentira diante deles, porque se eu jogo uma mentira com eles cheios de Deus, eles rejeitam a mentira que eu dou. Preciso esvaziá-los do que eles têm, para colocar o que eu quiser dentro deles. Como se esvazia alguém que está cheio da verdade? Simples, entregando outra verdade. Só que se a verdade que está com Satanás não é verdade, é uma mentira. Tem gente inteligente me olhando de olho regalado, está entendendo? Como é que eu faço uma mentira parecer verdade? É só pegar a palavra da verdade, tirar a coluna dela, coloco a mentira por dentro e visto uma mentira com uma verdade, dizendo: ainda estou falando dentro disso aqui. E se eu estou falando dentro disso aqui, então é uma verdade. Receba, 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 receba. Aí ele começa, vai no ouvido de um, vai no ouvido de outro. E você não acha que é muito poder para um só, não? Tu também pode, tu consegue, tu vai, tu tem, tu é forte, vai dar certo, a porta vai abrir, a chave vai chegar, tudo vai funcionar. Aí com esta palavra, Satanás convence 1/3 do céu. Mas só que você conhece a história. Deus se levanta, arranca Satanás da glória. Não vou falar em contexto de tempo, porque tem muitas teorias. Permita-me mergulhar logo em missões. Você lembra quando se achega no jardim do Éden, sim ou não? Ele se levanta contra Adão como? Com espada? Gostei do Jesus, pastor. Se levanta contra Adão com pistola, AK-47, ele vai em Eva. E em Eva ele usa o que de novo? Deus não falou que tu podia comer de tudo? De tudo, menos disso, porque se comer disso morre. Morre não. É porque Deus sabe que no dia que você for além daquilo que Ele disse para tu não ir, você pode, você tem, você consegue. Será igual a Ele, terá a glória dEle, o poder dEle, a autoridade dEle é sua. Em outras palavras, o que Satanás fez com Adão e Eva, irmão, vai doer, mas vai curar. Cheguei em Romanos, tem gente que está percebendo. É o que ele tentou fazer com Jesus dentro do deserto. Quando Jesus entra dentro do deserto, Satanás apresenta pedras a ele, sim ou não? Se apresenta pedras é porque há uma necessidade em Jesus. Qual é a necessidade que estava em Jesus? Fome. Fome é algo do corpo, é normal. Eu vou perguntar algo a quem está me olhando de olho arregalado aqui na esquerda: é pecado comer pão? Se fosse pecado, eu estava em pecado. Comia ali na padaria da esquina antes de vir para a igreja. Não é pecado comer pão. Então por que se torna errado naquela situação do deserto? Porque o pecado não consiste em fazer. É da onde vem aquilo que me satisfaz.
Porque o pão está vindo da pedra que Satanás está dando. Você não lembra mais à frente que anjos descem com pão e servem a ele? Então o problema não está no pão, é quem está dando o pão. Estou em missões, fica comigo. Lembra que é lenha, o fogo está acendendo. Por que o problema é quem está dando o pão? Vou falar rasgado e todo mundo aqui entende. É pecado ter intimidade íntima, sim ou não, antes do casamento, sim ou não? Sim. Quem foi que te ensinou isso? Não foi a palavra de Deus? Não entrei em concupiscência. Agora a palavra também diz, se o fogo arde muito e não aguenta, case-se. Então se eu casar, depois do casamento, é pecado eu ter relacionamento íntimo com a minha esposa, sim ou não? Não. Então percebeu que o pecado não está no ato, é como eu faço. Porque se eu quebro isto aqui para fazer, estou pecando. Se eu cumpro isto aqui para fazer, estou santo. Então o pecado não consiste no pão, é quem está dando o pão. Eu digo isto a vocês, porque Jesus aponta o dedo de volta na cara do diabo e fala o quê? Nem só de pão viverá o homem, sim ou não? Sabe o que Jesus estava falando? Ligou em Romanos agora. O que Jesus estava falando é, eu sei que isso aqui tem necessidade. Só que nem só de matar necessidade, isso aqui vai viver um homem. Que isso aqui tem desejo, tem hormônio. Mas não é matar o desejo do hormônio que vai viver o homem e a mulher na vida, não. Você já percebeu como está a geração aí fora? Vida para a geração atual é o quê? Ir para noitada, para balada, cheirar, fumar, beber, trair. Ir para motel, ir para hotel, ter 5, 10. É matar desejo de carne. Para eles comer pão e matar desejo, isso aqui é vida. Aí vem Jesus. Nem só de matar desejo disso aqui vive o homem. Porque mata hoje, amanhã está com fome de novo. Mata a fome hoje, amanhã está com fome de novo. Mata a fome hoje, estou em missões. Amanhã está com fome de novo. Vai vir de quê, pastor? Aí Jesus termina. Vai vir de toda a palavra que sai da onde? Da boca de quem? De Deus. Vida para esse povo que está lá fora. Vou pegar na mão que tu já até entendeu onde eu estou querendo chegar. Vida para esse povo que está lá fora, não é dinheiro, não é porta, não é casa, não é carro, isso é a consequência. Vida é isto aqui, ó. É isto aqui que dá vida eterna e verdadeira. Mas eu vou repetir o que eu pregava em Curitiba esses dias. Como ouvirão se não há quem pregue? Entrei em missões, está vendo que eu estou botando lenha devagarinho. Porque Cristo manda pregar o verdadeiro, eles estão pregando um Cristo falso. E logo por pregar, eu vou montar um contexto da situação para vocês entenderem aonde vocês estão na terra. E do porquê falsos profetas pregam um falso Cristo. O Cristo do diabo, não um Cristo de Deus que está na glória. Um Cristo de Satanás, que é um gênio da lâmpada mágica. Tem se levantado pessoas que se dizem cristãs, mas nunca foram. Vou começar, mãos, se não deu glória até agora, vai ficar difícil a partir de agora. São seguidores, mas nunca foram discípulos. Porque uma coisa é seguir para ver o que acontece, outra coisa é viver o que ele está falando para viver. E eu já vou soltar logo para a gente tirar o elefante branco da sala. Porque na televisão andam dizendo, todo mundo que está na terra é filho de Deus. Mentira. Nem todo mundo que está na terra é filho de Deus. Tem pessoa enrolada, amarrada na mão do diabo, dizendo, sou filha de Deus. Mentira do diabo. Pastor, isto é antibíblico. Mentira, isso é Bíblia. Você não lembra quando Jesus abre a boca e diz assim, os judeus dizem, vocês são filhos de Deus? Não. Somos sim, somos filhos de Abraão. Só dele não. Somos filhos de quem? Vai doer, mas vai curar. Vocês são filhos do diabo. Está aqui. Gostou não? Reclama com ele que está lá na glória, que foi ele quem falou. Tem filhos de Deus e filhos do diabo. Nem todo mundo que está na terra é filho de Deus. Alguém pergunta, quem é filho de Deus, Jesus? Sabe o que ele termina dizendo? Quem ouve as minhas palavras, as vive e põe em prática, esses serão chamados filhos de Deus. Não é só ouvir não, tem que viver o que ouve. Não é só pregar não, tem que viver o que prega. Não é só ir não, tem que viver onde você está indo. Não é só estar na igreja, é ser igreja. Eu não te pedi isto até agora, posso solicitar? A voz está esquentando, o fogo está aumentando. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Não precisa pegar na mão.
Só dá uma olhada para quem está do teu lado e diga cuidado. Diga cuidado. Diga nem todos que se dizem ser são. Diga tem gente que diz que é e não é. Vai bater na porta e vai receber um não dele naquele grande dia. Mas eu sei que eu estou pregando para pessoas que entendem o verdadeiro Cristo. Quem dera a trombeta tocasse agora e esse culto continuasse na glória. Não é, pastores? Eu sei que se Jesus voltasse, nós continuaríamos esta reunião lá na glória. E eu não falo isso da boca para fora. Eu digo isso porque eu estou pregando uma palavra pesada e vocês estão recebendo. Nem todos podem suportar o que eu estou falando aqui esta noite. E geralmente quem não suporta é quem não é filho de Deus. Quem é filho de Deus ouve ainda da glória, não é verdade? Aleluia. Pastor, tu falou da boca para fora? Não, falei Jesus também. Certo dia, eu acho que tu já ouviu falar isso em algum lugar. Jesus estava pregando tão duro, mas tão duro, que o povo disse assim, duro é esse discurso. Quem pode suportar? Eu não vim aqui para ficar ouvindo chicote nas minhas costas, não. Fala aí que a porta vai abrir, que a chave vai descer, que o anjo vai entrar, que a doença vai sair. Aí Jesus diz assim, não, hoje não tem pão da terra, hoje só tem pão do céu. Aí o povo desvia, Jesus não segura ninguém na presença. Eu vou apertar essa tecla, porque ninguém aqui é escravo. Você é tão livre que é livre até para desviar. Se você quiser, leia-se Lucas capítulo 15. Que o pai do filho pródigo não fica na porta impedindo ele de sair. Quer sair? Sai, porque tu conhece o caminho de volta. Não vou atrás, vou ficar na porta te esperando para ter um encontro. O pai nunca foi atrás, foi ao encontro de alguém que já está voltando. E daqui a pouco eu falo por quê. Jesus ainda olha para o discípulo e diz assim, vocês se caminham comigo, pregam comigo, andam comigo, vê milagre comigo. Vocês não querem ir com quem está parando também não? Vai embora. Comecei sozinho, começo sozinho de novo. Aí Pedro olha para ele, você sabe, né? E diz assim, Jesus, está doendo essa palavra, tu está batendo de todo lado, mas para quem iremos nós? Jesus, faz o seguinte, se é essa palavra que leva para o céu, bate com um chicote não, bate com 10, 15, 20, já me coloca lá dentro, salvo, remido, lavado no sangue do Cordeiro. Pedro é daqueles que se importa mais com a salvação do que com a condição terrena. Cheguei aonde Jesus mandou. E Jesus nunca se importou tanto com a condição terrena, se antes não fosse pela salvação. Até mesmo os milagres que Jesus fazia, por missões, fazia para alcançar a salvação na alma dos homens. Quer ver um exemplo? Paralítico que chega, descido pelo telhado. Jesus olha para ele e diz, levanta, toma o teu leito e faz o quê? Vai viver, rapaz, eu não estou te dando milagre para tu ficar carregado a vida toda, não. Eu estou te dando milagre para você caminhar com as próprias pernas. Caminha, 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 caminha. Só porque tu deu glória aí atrás, vazia aí na galeria, é porque tem gente que quer ser carregada a vida toda. Aí a gente coloca na frente de Jesus, porque a gente é missionário. Jesus cura, abre a porta, lava, limpa, levanta, né? Aí a pessoa volta para o leito e diz, estou cheio de milagre, mas me carrega aí de novo. Carrega nada, levanta preguiçoso. Jesus não está te dando vida para você ficar nas costas de oração do outro, não. Vai orar, vai ter tua intimidade com teu Deus em nome de Jesus. Eu sei que a gente precisa de socorro de vez em quando. A gente chega na igreja e fala, meus irmãos, orem por mim que eu estou em guerra. Mas eu acho que é uma covardia você não orar 1 minuto e ficar pedindo à igreja para orar aquilo que tu não ora. Você não caminha, mas quer que outros caminham por ti. Irmãos, a gente já tem tanta luta para ainda ficar carregando preguiçoso nas costas. Enquanto vidas estão perecendo lá fora, era para estar todo mundo junto, esticando a mão e trazendo para dentro. E tem que ficar se preocupando com preguiçoso na obra. Desperta hoje tu que dormes. Jesus está batendo as portas, está na hora de fazermos missões. Não há mais tempo de brigar, de lutar por cadeira, posição, de ligar por fama, de ver quem é maior, quem é menor, quem está na frente, quem está atrás. Está na hora de esquecer as diferenças, sair das costas dos outros e dizer, vamos ganhar uma para Jesus, que Jesus está voltando. É mais importante, eu creio. Aleluia, eu sinto Deus aqui.
Varão de mistério que entrou na casa. Tem um mistério desenrolando aqui, tá sentindo? Eu também tô. Graça maravilhosa. Só volta para fome e para casa hoje se tu quiser. Tem um banquete diante de ti no mundo espiritual. Eu vou catucar igual o pregador pentecostal. Eu nunca vi ninguém comer de boca fechada, já viu? Para comer o banquete tem que abrir a boca. Eu sou o primeiro que vou abrir. Quem vem comigo adorando nesse banquete? A glória dele está aqui dentro. Vai ter renovo de Deus aqui dentro. Vem comigo que tem um mistério dentro desta palavra para nos ser revelado. Existe um falso Cristo sendo pregado por muitos aí fora. Eu sei que vocês são discípulos fiéis e verdadeiros. Têm enviado os missionários ao campo. E é próprio que os verdadeiros discípulos se manifestem como nunca nesse último tempo. Não, eu não falo isto como se você estivesse devendo algo a Deus. Se há, cada um conhece a própria consciência. Mas eu, como simples pregador que me achego diante de vós hoje, já ouvi falar muito hoje das vossas obras no reino de Deus. E eu glorifico a Deus pelas vossas vidas. Existem duas maneiras de vocês pregarem o evangelho. A passiva e a ativa. A passiva é vivendo, a ativa é falando. Uma depende da outra. Na passiva você vive para poder falar. Na ativa você fala o que já viveu. Eu não estou pregando a vocês porque eu não vivo o que prego. Antes eu preciso viver o que eu estou pregando, depois eu abro a boca para falar. Isso é ativo. Eu estou ativo aqui hoje. Ativar é o quê, pastor? Ir para a rua, entregar folheto, gritar na praça. Isso é pregação ativa. Qual é a pregação passiva? É aquela que tu não abre a tua boca, mas está pregando do mesmo jeito. Porque quando Jesus manda nós fazermos discípulos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, sim ou não? Se pregar fosse meter mão no microfone aqui, ó, como é os irmãos que são mudos iriam pregar? Os irmãos que não têm corda vocal iam fazer isto como? Então você percebeu que pregar não é abrir a boca somente? Pregar é viver. Tem gente que não abre a boca, só passa, como Eliseu. Alguém aponta o dedo e diz, lá vai um santo homem de Deus. Está pregando. Irmão, só para vocês que deram glória na direita, na esquerda, na galeria e aqui na retaguarda. Vocês acreditam que vai ter muita gente na glória, que vai bater no teu ombro e vai dizer assim, estou aqui por causa de ti. Tu vai dizer, quando que eu nunca te vi nem abrir a minha boca para pregar? Tu só passou. Eu poderia falar das dracmas, que a noiva enfeita os seus cabelos e passa e é reconhecida pelo que tem pendurado em si. Nem precisa abrir a boca, mas deixa eu dar um testemunho, porque testemunho engrossa o caldo. Eu posso falar o que aconteceu comigo? Eu, enquanto estava morando com os meus pais, dentro de uma comunidade muito perigosa no Rio de Janeiro, muito perigosa. E eu cresci dentro desta comunidade. Eu lembro que muitos dos meus irmãos que estavam dentro da igreja, cresceram comigo, eram adolescentes, jovens, falavam em mistério, pregavam comigo. Tantos desviaram, alguns se envolveram na criminalidade, nem estão mais vivos para contar a história. Diabo esbagaçou na bala. Muitos eu vi morrer em assaltos, em mortes, em invasão de polícia lá no morro. Quantas pessoas eu vi que estavam dentro da igreja cantando e se perderam. Porém, aqueles que perseveraram até o fim, estão vivos e pregando até hoje. Eu lembro que certa vez, eu descia da rua da minha casa com a minha irmã, ouça isso, e ia para a igreja todo sábado às 2 da tarde, no ensaio do grupo de louvor. Eu não sei tocar muito como meus irmãos, mas eu sei fazer umas notas no violão e ajudava, lá na igrejinha dentro da favela. E eu lembro que todo sábado, 2 horas, isso foi quase 1 ano e meio para 2 anos. Eu descia, passava em frente à boca de fumo, ia para a igreja, voltava, passava em frente à boca de fumo, dava bom dia, boa tarde, boa noite, passava e ia para casa. Essa era a minha rotina, estudar, casa, igreja, estudar, casa, igreja, estudar, casa, igreja. Até que certo dia, muito tempo depois, eu já casado já. Esse tempo que eu estou falando a vocês, eu não era casado. Quando eu já era casado, eu fui certo dia descer para um ponto de ônibus para pegar um ônibus e pregar numa igreja muito distante. O meu celular tocou, eu atendi, era um varão do outro lado, ele disse assim,
É o Jonathan Carlos que está falando. Eu disse, sou eu mesmo, meu irmão, diga. Ele disse assim, eu quero lhe contar o meu testemunho. Eu pode dizer, eu sou crente. Que bom, glória a Deus pela sua vida. Ele, não, você não está entendendo. Eu era uma das pessoas que estava na boca de fumo contando dinheiro. Tu nunca abriu a boca, mas tu passava. E eu via o teu testemunho. E o teu testemunho era uma carta que eu estava lendo. Porque, Jonathan, tu não falava, mas melhor do que falar e não viver, é viver do que falar, tu só passava. Até que um dia eu apontei o dedo e disse, Deus, me arranca daqui, eu nunca mais quero voltar, eu quero fazer o que ele faz. Hoje o menino está pregando o Brasil inteiro. Glória a Deus por isso. Vai ter gente que tu nunca abriu a boca, mas por perseverar em fidelidade no evangelho, tem alguém que deva estar te olhando dizendo, o pau está quebrando dentro da casa dela e ainda dá glória para esse Deus. Eu quero essa força. A madeira está estalando nas costas dela e ela ainda está adorando. Eu quero esse Deus. Está tudo amarrado na vida dele e ainda está dando glória. Eu quero esse Jesus. Irmãos, Jesus me fez lembrar algo agora. Ezequiel 37 foi exatamente isso que eu estou vos falando. Ezequiel não merecia em visões o vale de ossos. Eu sei que tem visões, toda a teologia, mas deixa eu aplicar algo prático. Ezequiel não era alguém que estava em pecado para entrar no vale. Entra por quê então? Porque tem osso seco. Uma coisa é pregar de fora para o osso que está seco. Se osso seco tivesse boca, diria, tu não está vivendo o que eu estou vivendo. Vem passar o que eu estou passando para pregar para mim. Aí Deus pega o profeta, coloca lá dentro da moenda. Aí tem profeta que fica, meu Deus, porque a porta trancou, meu Deus, porque o dinheiro faltou, meu Deus, porque estão me perseguindo, porque tem osso seco te olhando, dizendo, fala agora, profetiza agora, prega agora. Agora tu tem legalidade e autoridade para dizer, porque tu está vivendo o que tu está pregando. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga glória a Deus. Então caminhe comigo. Vivemos o que pregamos para poder ter legalidade e autoridade no que falamos. A maior virtude de Jesus era exatamente esta. Quando alguém olhava para ele e dizia, ele é diferente. Porque quando ele fala, fala com autoridade, como quem vive o que está falando. É por isso que quando Jesus abria a boca, até soldado caía para trás sem força, de tamanha autoridade. Ele vivia o que ele pregava. A graça era com ele, o Espírito estava sobre ele. Porém, volto na mesma vertente. Precisa entrar em Romano de cabeça. E se esta é a palavra nos dada hoje, então lá vai, Jesus vem conosco. Por estarem pregando um falso Cristo, e muitos lá fora, aqui dentro eu sei que vocês são crentes, que não vivem o que pregam, pregam um falso Cristo, um Cristo da hipocrisia, um Cristo pela metade, um Cristo que só me toca a parte que me agrada. Não, prega o que ele é amor. E o fogo consumidor, não, isso aqui esconde, que isso aqui não dá curtida, isso aqui não dá like, isso aqui não dá ibope. Acreditam vós que tem pessoas com a cara de madeira máxima, que vão para a internet dizendo, eu até tentei pregar a verdade, mas ninguém compartilha, ninguém curte. Então é melhor falar o que eu estou falando, porque pelo menos eu estou famosa, pelo menos estão compartilhando. Só que quem compartilha não são os filhos de Deus, quem compartilha são aqueles que acham que são, mas não são, estão sendo enganados. E como abrir os olhos de quem estão sendo enganados lá fora, que se dizem evangélicos, mas pelos frutos os conhecereis. Vocês acompanharam na televisão e na internet, que muitas pessoas vão para a mídia, a pessoa está toda torta, os frutos não condizem, mas abre a boca e diz, eu sou evangélica, eu sou filho de Deus, ninguém pode tocar em mim, não julgueis. Aí de ti se levantar o dedinho, não, mas não é a gente que está julgando, é a Bíblia. Eu só falo o que está escrito aqui dentro, vai reclamar com quem escreveu. E vamos falar a verdade, essa coisa de não julgueis já está demais. Porque a Bíblia manda julgar sim, segundo a reta justiça. Em outras palavras, pode julgar quem tem a vida certa, só não pode julgar quem tem a vida torta. Torto falar de torto não pode, agora justo falar de injusto, mete a madeira, pode sim, porque se tu não falar, quem é que vai abrir os olhos deles? Eu senti Jesus aqui. Se tu não pregar, quem é que prega?
Se tu não falar a verdade, quem é que fala? Pode deixar falar, não pode julgar não. Continua falando, posso sim, a palavra deixa. E quem está falando não sou eu, está escrito aqui dentro, ó, lê aqui. Se é pecado, vai te levar para o inferno, eu não quero te ver lá. Eu amo a sua vida e quero te ver entrando na glória comigo. Tem mais alguém comigo nesta palavra? Isto é pregar o verdadeiro evangelho. Muitas pessoas estão seguindo esse falso Cristo. Eu abro um leque, um panorama, para localizar vocês, num tempo histórico onde nós estamos vivendo. Jesus vem conosco, aonde muitas pessoas estavam em nosso meio. Eu vou falar em códigos, mas todos aqui vão entender, e por ética. Cantavam entre nós, pregavam entre nós, ou vieram de fora, estão dentro, mas nunca foram de nós. Pessoas que saíram de nós, mutilaram o próprio corpo, fizeram, aconteceram, cortaram, conectaram, injetaram. Agora se dizem outra pessoa assumida e dizem, eu sou o que sou porque Deus me fez assim. Mentira. Eu vou falar a verdade para abrir o seu olho, para quando alguém falar isto, você pregar a verdade para eles. Deus não fez eles assim. Pastor, mas Deus nos criou. Permita-me falar de Bíblia, voz. Deus criou Adão, Deus criou Eva, você não. Você não foi criada por Deus. Você só recebeu permissão para ser gerada na barriga da sua mãe. Porque Deus cria Adão perfeito, Deus cria Eva perfeita. Olha para os dois e diz, multiplica, gera. Gera o Jonathan, gera a igreja, gera ele, gera ela, gera. Satanás é tão perspicaz que ele não espera te gerar. Ele vai na fonte criada, Adão, e fala assim, tu é uma impressora, vai imprimir muita gente. Se eu quebrar a impressora, eu também quebro as impressões. Vai começar a imprimir errado. Então ele não precisa te quebrar, tu já vem quebrado da impressora. Vou falar rasgado que os pastores entenderam. Por que eu preciso reconhecer o meu pecado? Não é de ti, tu já vem carregando de Adão. Ele vem gerando em pecado, gerando em pecado, gerando em pecado, gerando em pecado. É por isso que essa falácia de que Deus te cria assim é mentira. Deus não criou ninguém desse jeito. Ah, mas por que eu sinto? Porque Adão caiu. Vou falar de novo que o meu Deus aqui entendeu. Ah, mas por que é uma luta diária contra mim? Porque eu sinto coisa que não era para sentir? Por esta pessoa, por aquela fulana, por esse fulano, que é do mesmo XX, Y, por que tem isso em mim? Deus me criou assim? Não, Deus criou Adão. Adão caiu e te gerou assim. A culpa não é de Deus. Tu nasceu desse jeito. E é por isso que está na Bíblia. Você vê bem isso daqui, vou falar com calma para todo mundo aqui sugar o que eu estou falando. Que quando fala da genealogia de Jesus, vem falando, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó gera José e seus irmãos. É ou não é? Gera. Quando chega em Jesus, José é casado com Maria, mãe de Jesus. Não diz que José gerou Jesus. Porque o sangue de José vem caído de Adão. E Deus está inserindo um novo sangue. Por isso que o sangue caído não gera o sangue que está de pé. Não foi José quem gerou Jesus. Foi o Espírito que veio sobre Maria, depositou. Maria foi a barriga que trouxe Jesus à terra. Ele é o novo sangue inserido. Jesus vai doer, mas vai curar. Aí tem gente que diz, nasci assim porque Deus me criou assim. Aí vem Jesus pregando para Nicodemos. Nasceu assim, filho? É, Jesus, eu nasci assim. Te é necessário nascer de novo, hein? Desse jeito tá bom não. Tu tá sentindo muita coisa que não é do meu Deus não. Como é que eu nasço de novo? Vou entrar na barriga da minha mãe? Não, meu filho, tu é teólogo em Israel, não entende isso? Deixa eu te explicar. Quem é nascido da carne é carne, ainda está na terra. Mas quem vem para cá, levanta a mão para mim e me aceita como único e suficiente Salvador. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Eu vou te matar e vou te ressuscitar de novo do lado de dentro. Já que tu levantou a mão para dar glória. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Tu pode me suportar só um pouco? Segura na mão
mão de quem está do seu lado. Eu preciso da sua ajuda agora. Não estou falando isso como jargão de pregador, não. Pastor, não gosto de pegar na mão. Eu te explico o porquê eu estou pedindo. Você lembra que Paulo falou para Timóteo? Desperta o dom que está em ti, que tu recebeu, porque eu impus a minha mão em ti. Te toquei, tu recebeu. Por isso eu pedi para tu pegar nas mãos. Para que esta pessoa entenda que se está sentindo é necessário nascer de novo. Se está com muita guerra é necessário nascer de novo. E como é que eu nasço, pregador? Gálatas capítulo 2. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, Ele me matou na palavra. E tu está sendo assassinada na palavra há 40 minutos pelo menos. E se está morto, só estou vendo morto aqui dentro. Como é que está aí dando glória com teu irmão do seu lugar? Já está levantando a mão dele para entender, não é? É porque vivo não mais eu, mas quando eu morri, quem é que passou a viver dentro de mim? Cristo grandão da Galileia é quem vive em mim agora. A minha carne não tem espaço. Quem manda aqui é Ele, quem fala é Ele, quem faz é Ele, quem levanta é Ele, quem vai subir para a glória através do nome de Cristo. 30 segundos de glória a Deus enquanto eu dou um gole na água aqui. Estou sentindo Ele. Kemai que derrebaia, Takau derrebadacatúria. Eu não sei os irmãos. Obrigado, homem de Deus. Mas eu acho que vocês, os obreiros, pastores, todos aqui, já estão por aqui de gente na internet, na mídia, na televisão, nas ruas, nos bastidores que foram enganadas. E ando dizendo, Deus me aceita. Aceita nada. Deus não aceita nem a gente. Se Deus te aceitasse, Jesus não tinha vindo morrer na cruz do Calvário, filha de Deus. Jesus só veio porque Deus olhou e falou assim, te aceito desse jeito não. Tem que nascer de novo. Aí Jesus veio e disse assim, nasce através de mim que Ele vai te aceitar. Quando Deus olha para vocês, se visse vocês, te matava aqui agora. Deus só não mata vocês porque está olhando para vocês e não enxerga vocês. Enxerga alguém morando dentro de vocês. Aí por que não mata quem está lá fora? É porque o juízo já está decretado, só ainda não foi derramado. Se quiser ver o que Deus vai fazer com quem não está na presença, fica aí depois do toque da última trombeta para ver. Eu vou subir para a glória, tu vem comigo? Aleluia. Existe um juízo que vai ser entregue. E a palavra é categórica, entrei em Romanos 1 agora. Pessoas que batem no peito dizendo, eu sou isto. E olha o que está escrito em Romanos capítulo 1, verso 26. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis, e os entregou às próprias concupiscências. Romanos 1 é bem claro em dizer, Deus pegou a pessoa que não aceita a palavra dele, e eu imagino Deus olhando, vem para Cristo, se converte, larga teu pecado, para de fazer isso. E a pessoa fala, não quero, não quero, não quero, não quero. Tem um ponto que se passa que há rejeição completa, o coração se torna sólido. Pedro falou isto, é quem crucifica Cristo de novo, que experimentando a verdade do Evangelho, volta atrás para fazer as mesmas práticas, tornando um coração tão duro quanto o de Faraó, não volta. Esse é o pecado imperdoável que Jesus falava. Lembra quando Jesus disse que quem peca contra o Espírito Santo, o pecado não será perdoado? Alguém diz, o que é pecado contra o Espírito Santo que não pode ser perdoado? É o pecado aonde o coração se torna tão duro, tão duro, tão duro, que o pecado começa a ser premeditado. Eu vou fazer porque eu não quero mais Deus. Eu vou fazer porque eu não estou nem mais aí para Ele. Ao ponto de eu salvei esse vídeo, eu estou para fazer, há um estudo sobre isso, de pessoas baterem no peito, irmãos, eu vi isto com meus olhos, num podcast na internet, pessoas batendo no peito falando, eu vou entrar no céu daqueles pastores, prefiro o inferno. O coração está muito duro, pecaram contra o Espírito Santo. Pessoas aonde Cristo fala, não jogue pérolas aos porcos. O que é jogar pérola aos porcos, pastor? É pregar para a pessoa que não quer ouvir. Fica batendo na porta, e a pessoa já falou, não quero. Vai para outro que quer, que está te esperando. Para que tu vai ficar colocando algo tão precioso para quem não quer ouvir? Só ora pela vida deles, coloca nas mãos de Deus
E se ainda houver um fio de esperança, ainda não pecaram completamente contra o Espírito Santo. O pecado completo é quando não há mais volta. Então a palavra é, se há alguém lá fora desviado, mas ainda tem uma consciência, mesmo que pouca, dizendo, eu estou aqui, mas não é para estar, eu sei que preciso me consertar, ainda tem esperança, ainda tem jeito, prega para eles, fala para eles, ora por eles, coloca eles na mão de Cristo. Agora, para quem premeditou, como um cantor de pagode famoso no Rio de Janeiro, dizendo, eu ir para o céu para ficar com 2 asinhas voando para cima e para baixo, prefiro inferno, rodeado de mulheres e cerveja, eu acho que lá é melhor que o céu. Como pessoas no show daquela cantora norte-americana que foi lá para o Rio de Janeiro, e meu Deus, foi uma bagunçada terrível, aonde pessoas na fila diziam, eu entreguei minha alma para ela e vou descer de tobogã para o inferno. Pessoas que têm prazer de dizer que vão para o inferno, estão pecando contra o Espírito Santo. É onde a palavra de Romanos capítulo 1, que é o tema do congresso, entra. Deus os entregou às próprias concupiscências. Em outras palavras, o pior diabo que existe não é aquele que está rodeando aí fora, solto tentando matar. O pior diabo que existe contra mim é esse aqui, ó. Porque se eu caio na mão do demônio, alguém ora aqui dentro, vai lá, me busca, me arranca da mão do demônio e expulsa. E quando eu caio na minha própria mão, quem é que tira? Se a palavra diz que Deus me coloca na minha própria mão, se Deus entrega, quem é que resgata? Eu vou falar de novo, que 13 entenderam no meio da igreja. Se foi Deus quem colocou, tu vai se arriscar a tirar? Vai ir contra Deus? Se foi Deus que os entregou às próprias concupiscências? Em outras palavras, pessoas que caíram tão no seu pecado, que não conseguem mais cair em si como filho pródigo. Aí voltamos um pouco dentro da palavra, e encontramos verso 14, verso 15, verso 16, a qual nós lemos. Quero começar a entrar no meio para o final agora, aonde Paulo introduz à igreja que está em Roma um pensamento. Eu sei que o lugar onde vocês estão não é um lugar bom. Vocês estão rodeados por um império, um povo romano, que é um povo difícil, é um povo que adora outros deuses, é um povo que guerreia, que mata com prazer, persegue cristãos. Só que eu não estou preocupado em que antes vocês tenham ir se manifestado a eles em pregação. Eu estou preocupado em se vocês ainda são que são dentro de toda esta perseguição, dentro de toda esta podridão que vos rodeia. É por isso que Paulo escreve Romanos 12, não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em outras palavras, não se conforme com a podridão que está lá fora, de pessoas enganadas. O certo é certo e ponto final, acabou. Pastor, mas e se todo mundo falar que é errado? Não, a maioria não dita o que é certo e o que é errado. Quem dita o que é certo e o que é errado é o Deus que está no trono de glória. Se o Brasil inteiro rejeitar a palavra e só tiver você pregando a verdade, firme o teu pé e prega a verdade em nome de Jesus, não volta atrás. Eu vou atribuir isso à sua vida. Se só tiver você posicionada na verdade no seu trabalho, se só tiver você posicionado na verdade na sua escola, se só tiver você posicionada na verdade entre a sua família, se só tiver você posicionado entre a verdade na sua rua, se só tiver você posicionado com a verdade entre seus irmãos, fica posicionado na verdade, custe o que custar. Que custe seus amigos, que custe seu dinheiro, que custe as suas portas, que custe a sua saúde, fica posicionado na verdade. Não, pastor, prega assim não. Evangelho tem que me dar coisa boa na terra. Porque eu ouvi alguém falar na internet que eu ia vencer, eu ia ter muito dinheiro, eu ia ter casa grande, eu ia ter carro grande. Eu imagino alguém pregando o que Paulo pregou, que morreu sem cabeça, dizendo, eu sei ser pobre, gente, sei ter nada. Eu imagino pregando para Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo. Eu imagino pregando para Jesus, que dizia, o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Não corrompa o Evangelho para adquirir coisas a si mesmo. Evangelho é para te salvar. Cumprir princípios é que traz coisas para você. Eu vou falar rasgado que Jesus mandou. Como é que eu adquiro? Trabalha, estuda, cumpre princípios, seja obediente, isso é normal. Quem está lá fora também pode enriquecer, não é ser crente para enriquecer.
Como é que tem ímpio que está rico? Trabalhou, estudou, foi atrás, cumpriu o princípio, enriqueceu. Como é que tem crente que está pobre, que está pedindo, mas quebra princípio, não estuda, não vai atrás? A Bíblia te salva, te ensina princípios. Quiser cumprir, é contigo querer cumprir. Deus traz a provisão do impossível. O possível Ele não arranca das suas mãos. Vai fazer, vai correr atrás, que Deus garante o pão de cada dia. Quem está comigo nesta palavra, diga glória a Deus. Estou indo para o final agora. A pregação incisiva de Paulo no verso de número 15. Diz a uma igreja que está no meio de Roma: não se corrompam, fiquem firmes. Ele entra do verso 14, no verso 15, dizendo: quanto a mim, estou pronto para pregar o evangelho a vós que estáis em Roma. Porém, quando nós vamos a seguir, nós vemos que o evangelho, a todo aquele que crê, primeiro se manifesta, Jesus, que aqui é lindo, ao judeu, depois aos gregos. Primeiro aos de dentro, depois aos de fora. Tratar aqui, depois tratar lá. Todo avivamento dentro que aconteceu, na Bíblia ou na história humana, nunca aconteceu de fora para dentro. Deus faz lá, Deus toca lá. Não, é dentro primeiro, fora depois. Segura na cadeira que vai doer, mas vai curar. Estou entrando agora no 16, a gente termina. Por que dentro primeiro, pastor? Você lembra que Jesus falou: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês serão minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, Samaria, toda a Judeia, até aos confins da terra. Viu como foi escalonando? Primeiro Jerusalém, aqui dentro. Depois Samaria, aqui do lado, pegou mais um pouco. Depois Judeia, já aumentou mais um pouco. Depois toda a terra, já pegou todo mundo. É de dentro para fora. Quando Deus começa a levantar avivamentos, e diga-se de passagem, tem pessoas pregando contra avivamento aí fora, não creiam nelas, dizendo: isso não vai acontecer porque não está na Bíblia. John Wesley também não estava e aconteceu. Rua Azusa também não estava e aconteceu. Jonathan Edwards também não estava e aconteceu. E todos esses que foram pronunciadores de um avivamento, Jonathan Edwards, Rua Azusa, John Wesley, começaram pregando a palavra, primeiro dentro. A história conta isso. Eu estou entrando no 16 agora. A história conta que quando Jonathan Edwards pregava na própria congregação, irmão, não precisou Deus alterar a nação inteira. Deus só pegou um que mudou a Inglaterra inteira. Vou falar de novo. Deus muda o quadro da nação. Deus só pegou um que mudou a nação da Inglaterra inteira. E mudou como, pastor? Com uma pregação. Qual pregação? Pecadores na mão de um Deus irado. Aquele dia ele não pregou chave, porta, casa, dinheiro. Aquele dia ele falou assim: vocês são tudo pecador e estão na mão de um Deus que tem todo o poder. Poderia fazer assim, acabava contigo agora. Ele está irado com você. Por que tu ainda está vivo então? Aí ele começou: vocês estão andando sobre uma fina camada de vidro. E o problema não é andar na fina camada de vidro. O problema é abusar da graça que te sustenta. Quebra, quebra, quebra. Se quebrar, tu vai cair, não tem nada que te segure. É só esta graça que te segura. Mas ele falou com tanta propriedade. A história conta que as pessoas subiam nas colunas da parede e diziam assim: para, pregador, parece que o chão vai abrir, o inferno vai me tragar para baixo. Eu vi que eu não era crente, não. Eu vi que eu era de banco, era de carteirinha, era social. Eu nunca fui de verdade. Eu quero ser de verdade hoje. Daquela congregação começou a alastrar em toda a nação. John Wesley, que ia pregando para cima e para baixo, Deus pegou um e alastrou na nação. Rua Azusa, pastor Seymour, que botou a cabeça entre dois caixotes, estou terminando agora, e dizia assim: Deus, faz de novo. Um orou. Olha o que os Estados Unidos se tornaram. Hoje nós somos milhões de evangélicos no Brasil. Dos milhões, Deus só precisa de um. De um. Eu estou vendo dezenas aqui dentro. Se com um ele faz isso tudo, imagina com esse tanto aqui. Já parou para imaginar isso? Se Deus pega cada vaso, cada uma que está aqui dentro, incendeia, labaradeia de fogo e bota para fora para incendiar esta nação, pregador, mas é porque a nação está em crise, é porque o governo não presta, a crise está instalada, a economia não vai bem, a moeda está fraca. Irmão, sei que vai doer, mas vai curar. Vamos para a Bíblia. Se o meu povo doeu, curou,
Não, mas eu governo. Se o meu povo, eles não, o meu povo. Não, mas a economia não vai bem. Não, deixa a economia. Se o meu povo. Não, mas a moeda está fraca. Eu já sei, mas se o meu povo. Meu povo. Primeiro dentro, meu povo. Por isso o diabo está tentando corromper as igrejas. Se o meu povo, ele sabe qual é a chave. Que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, buscar minha face. Se preocupa com o Brasil, não. Eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e deixo o Brasil na minha mão, que eles vão ver o que eu vou fazer na terra. Estou sentindo ele aqui. É só transbordar aqui dentro e Jesus vai fazer lá fora. Começa por nós. E o que é que nos desperta a fazer isto? A Bíblia está fechando. O verso de número 16 nos invoca: não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele deixa claro: não creu, não será salvo. Creu, será. Haverá seleção. Tem que crer para poder ser salvo. Estou fechando a Bíblia. Quando falamos de crer, falamos de fé. Eu sei que todo mundo aqui diz fé sem obras é morta. Como alguém que diz: se você está aqui dentro, tem que trabalhar. Se você está aqui na presença, tem que pregar. Só que quando a Bíblia induz fé sem obras é morta, ela não está colocando a origem da fé nas obras. É o contrário. Ela está dizendo: do porquê tu tem fé, é que tu faz obras. Tu não faz obras para ser salvo e ter fé. Tu já foi salvo quando creu, tem fé, por isso faz. Teus frutos testificam. Então, irmão, não prego para poder entrar no céu. Isso é obra. Eu estou salvo, eu criei nele. Do porquê eu estou indo para lá, eu estou pregando. Que eu quero que muitos entrem comigo. Você não vai entregar folheto, não vai fazer missões, não dirige igreja, não prega a verdade, não se posiciona para poder entrar na glória. Você já não aceitou Jesus? Você já não creu? Já não foi justificado na cruz? É isto que gera as suas obras. Tu faz porque tem um fogo que queima dentro de ti. É impossível segurar. A Bíblia está fechada, o celular está entrando no bolso. Só que existem muitos que trocaram. E Paulo foi categórico: o poder desse evangelho se manifesta quando a fé como um fogo que está acesa gera estas obras. Só que quando nós olhamos aqui, eu sei que vocês são crentes, lá fora, nós vemos pessoas fazendo para poder ser ou ter, e não do porquê são, fazem, mas fazem para ser. Quando trocam ou invertem esta organização, e começam a pregar para ser, pregar para ter, cantar para ser, cantar para ter, dirigir para ser, para aparecer, para ter curtida, fama, dinheiro, sucesso. Inverte. E quando inverte, um falso fogo é aceso. Quando um falso fogo é aceso, existe eu vou falar algo, o pastor Paulo vai lembrar, ele disse que esteve comigo lá no ginásio. Existe algo que se apaga dentro deles. Eu sei que está aceso dentro de vós. O que está aceso, pastor? Eu já sei, é o som do céu, é a esperança do céu. Não, de missões é muito mais pesado. E se eu chorar aqui, não repara não. É voz de quem clama no inferno. É pesado. Porque quando se inverte, começa a se pregar e fazer por fama, sucesso, não se ouve mais as vozes que clamam. Preguem para nós, nos ajudem, venham até nós. Dai-nos do vosso azeite. Quem viu o que eu falei, entendeu o que eu falei. Mateus 25. Se você tem azeite, transborda. Para que tem tanto azeite? Para mostrar que tem, me dá um pouco do que tu tem. Transborda, transborda. Reparou que a louca poderia entrar também. E não entrou porque quem está cheio para si, mas não transborda para outros. Emissões. Quando eu faço para ser, as vozes se calam. Mas eu sei que essas vozes estão gritando dentro da tua alma e do teu coração. Que quando tu se levanta, Cristo faz gritar dentro de você. Que nesse exato momento, lá no inferno, estou gostando do silêncio. Tem milhares e milhares, milhões de milhões, se não trilhões pela história humana, de pessoas gritando agora.
Pastor, mas está dormindo para sempre, o que dorme é carne. Deita na terra, vira pó, vai voltar no último dia, igual Ezequiel 37, ligar na alma, no espírito e ficar diante de Deus para juízo. Agora, consciência, alma, espírito volta para Deus. A alma não dorme, não. Ou você não lembra da parábola de Jesus? Rico e Lázaro. Lázaro está lá no seio de Abraão, está bem, está consciente. E o rico está onde? No inferno, sabe aonde está? Primeiro resquício. Eu dei essa volta para chegar aqui mesmo. Pastor, mas eu pensei que tu ia dar um grito e a gente ia voar aqui dentro. Então que voe nas lágrimas agora. Primeiro, o rico sabia onde estava. Quem está no inferno sabe aonde está. Segundo, o rico dizia, me deixa voltar. Eles querem sair, não podem. Terceiro, deixa eu pregar para que acreditem na terra. Sabe o que falaram para ele? Não, já tem Moisés. Porque tem gente que está tão ruim, que nem se voltar alguém do inferno e falar, ó, eu fui lá, não vai não. A pessoa não acredita, já decidiu, não quero. Eu vou para lá, você querendo ou não. Então vai, não vou perder a minha salvação por causa de quem quer ir para o inferno. Eu falei algo pesado, vou falar mais pesado ainda. Se a tua mãe não quer, vai tu. É pesado, né? Tua esposa não quer não? Ora por ela, caminha com ela, vai você para a glória. Teu filho não quer não? Ama ele, guarda ele, cuida dele, ora por ele, vai você para a glória. Não perca a tua salvação nem por causa do teu marido, da tua esposa. Tu ama quem mais? Teu marido ou Jesus? Tu ama quem mais? Teu filho ou Jesus? Então não perca a tua salvação nem por causa da tua família. Eu dou um grito de uma alma aqui dentro. Uma alma que está aqui dentro, que tem a família. Muitas vezes, primos, tios enrolados, dizendo, eu não vou perder minha salvação por causa de vocês. Amo vocês, mas eu vou para a glória. Se vocês quiserem, vem. Se não, deixa eu ir. Com quem quer ir comigo? Porque quem está no inferno agora está desesperado, querendo sair. Quarto, a pior coisa que tem no inferno. Não, irmão, dessa volta para chegar aqui mesmo. A pior coisa que tem no inferno, eu estou pegando meu carnezinho de adoração. Não é fogo, não é verme, não é bicho, não é demônio, não é tormento. Não, pastor, vai ser muito ruim. Vai ser tão ruim, nem é a pior coisa. Qual é a pior coisa que tem no inferno? Você está sentindo Deus aqui? Você está sentindo Deus porque Deus está se manifestando aqui. Agora eu quero lhe perguntar, Deus não é onipresente? Se é onipresente, não está em todos os lugares? Ele está em todo lugar, mas nem em todo lugar ele se manifesta. Ainda está se manifestando na terra e toda a terra está cheia da sua glória. Mas no inferno há completa ausência da manifestação de Deus. Ninguém sente nada de Deus no inferno. Nada, não tem um arrepio, não tem uma conscienciação. Não tem nada do Espírito Santo, não tem uma unção, não tem um poder, não tem um fogo, não tem uma palavra, uma presença, nada. Será que tu consegue entender o peso de não sentir nada de Deus? Porque mesmo quando tu estava no pecado, enrolado na mão do diabo, tu ainda ouviu uma voz na tua consciência, esse não é o teu lugar. Deus estava lá. Tu ainda não sentiu completa ausência da manifestação dele. Não queira ir para o inferno e sentir. A pior coisa que existe é a completa separação da manifestação de Deus. Quem está no inferno nunca mais vai sentir ele. E sabe o que é a pior coisa? É que tu acha que é quanto tempo? 1 ano? 10 anos? Não, é 100 anos, depois de 100 sai. É 1 milhão? 1 trilhão? 1 quintilhão? Nunca mais vai sair. Nunca mais vai sair. Nunca mais vai sair. O inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo e nunca mais vão sair. Nunca mais vão sair. Nunca mais vão ver Deus. Nunca mais vão alcançar Deus. Estão lá agora. Estão neste momento gritando. Perderam a salvação por causa de 80 anos na terra. Agora estão uma eternidade dispersos, longe de Deus. Tu vai perder a tua salvação por causa de 80 anos? Uma eternidade de glória, irmão. Deixa a madeira estalar nas tuas costas, vai para a glória. Sobe em luta nesses 80 anos, é melhor, vai por mim.
Daqui a 100 anos a gente está cantando para Ele lá nos céus. Eu vou falar rasgado, estou terminando de pregar agora. Tem gente no inferno que, se pudesse falar com você, diria o que falaram dentro da Bíblia. Talvez eles diriam: eu já tive sentado aonde você está. Eu já cantei o que tu canta. Eu já ouvi o que tu está ouvindo. Entrou aqui, saiu aqui, eu não mudei. Não deixei o Espírito me renovar. Não deixei a palavra criar raiz em mim. Pregador falou, suou igual cuscuz na panela, aquele carioca magrinho. Eu disse: amanhã é outro dia, amanhã eu faço. Eu não sabia, era meu último dia. Não brinca com a tua eternidade. Pode ser hoje, pode ser agora. Eu estou sentindo Deus aqui. Se tem que ser renovado, seja renovado agora. Não espera amanhã não. Pastor, estou com vergonha, tem alguém me olhando. Problema de quem está te olhando. Quando tu estiver diante de Deus, não vai dar para falar: eu não dei glória porque tinha alguém me olhando. Ele vai dizer: problema é teu, salvação é individual. Então, em nome de Jesus, já que tu levantou a mão para dar glória, estica ela aí para o alto. Então, só quem não tem vergonha de Jesus, Ele não teve vergonha de você na cruz do Calvário. Se tu não tem dele agora, estica a mão para o alto. Eu estou falando do grito do inferno, mas deixa eu falar do grito da glória. Porque se a trombeta toca agora e a gente entra no céu, vai ser santo por toda a eternidade. Vai ser santo por toda a eternidade. Vai ser santo por toda a eternidade. Uma graça acabou de repousar aqui dentro desta casa. Em 9 segundos eu vou contar contigo. A glória de Deus vai renovar crente entre nós. Quem não falava em línguas há muito tempo, seja renovado em línguas estranhas agora. Quem não sentia mais a presença de Deus, comece a sentir o peso da presença de Deus agora. 9, 8, 7, 6, Amanai, Repacatacoteia. 5, se tem que fazer, faça agora. 4, se tem que pregar, prega agora. Se tem que viver, viva agora. Se tem que marchar, marcha agora. Se tem que ir para missões, faça missões agora. O tempo está acabando. Jesus vai voltar e pode ser agora. Elerebai, catu que te rebadarasi eteia. Emanai que te rebai catal. Emanai de rebai guiteia. Tem uma graça aqui entre nós. Tem uma graça passando nesse altar. Eu estou sentindo. Tem uma coluna de fogo no meio da igreja. É a última vez que eu vou te pedir isto. Paro de pregar agora e só continua amanhã. Lembra que eu falei: Paulo, coloca a mão, Timóteo, passa? É a última vez. Segure a mão desse irmão que está chorando aí do seu lado. Me dá esta chance. Segurar por quê, pastor? Eu não sei, quando ele volta, pode ser agora. Nós precisamos desse poder para fazer missões, para pegar o verdadeiro Cristo. A terra está olhando para nós. Quem está no teu trabalho, na tua escola, na tua rua, está olhando para ti. Não seja um crente seco, seja fluido do poder de Deus. Deixa o fogo de Deus te possuir agora. Deixa o Espírito Santo te tomar. O Espírito Santo já desceu em Atos 2, não desce mais. Já está entre nós. Por isso eu pedi para tu pegar nas mãos. Porque se já desceu, está entre nós. Está onde, pastor? Ele habita dentro de cada um de nós, em nós. Então, enquanto tu está de mãos dadas com quem está do seu lado, há um transbordar de poder, unção, autoridade e Espírito Santo de Deus agora. Como eu falei no meio da pregação, só sai vazio daqui quem quer. Então, nesse exato momento, enquanto a igreja neste ato de estar de mãos dadas, unidos, como se colocaram no cenáculo em Atos 2, todos juntos reunidos no mesmo propósito, Deus nos renova no poder da palavra neste momento. Através do teu glória, aleluia, das tuas lágrimas, línguas estranhas. Receba renovo do poder de Deus em sua vida agora. Sinta o peso das almas gritando no inferno em ti agora.
É sério que você vai fechar teus ouvidos e não vai ligar para isto. E vai dizer, ele já se perderam. E quem ainda está vivo na terra? E quem está gritando lá fora? Tem gente que não quer ouvir, mas eu quero. Tem gente que não quer, mas eu quero. Cadê quem pregue? Cadê quem fale? Eis aqui diante de mim quem prega e quem fala. Deus vos renovará em poder, em fogo, em glória e autoridade agora. Estão preparados? Senhor Deus, eu termino esta pregação agora, mas eu te peço neste momento, da glória que está repousada aqui dentro, deste quebrantamento através da tua palavra, passa em revista no meio deste povo, Espírito Santo. Vê quem está de coração aberto te adorando. Tu não é obrigada a renovar quem não quer. Renova quem quer, porque é quem crê. E quem quiser esse fogo pentecostal que fluiu em Atos 2, comece a renová-los no meio e no seio da igreja agora. Renova quem quer ser renovado. Enche quem quer ser cheio. Transborda quem quer transbordar. Batiza quem quer ser batizado. Enche, Senhor, quem quer fazer missões. Levanta quem quer ser levantado. Há um renovo, Senhor, da sua parte entre nós. Agora. Tem me cair, remar. Talei remar, casal e remar. Catu repacataia, cia. Ó, tô sentindo, olha ele passando. Isso aqui não é emoção humana não. Antes que tu aponte o dedo dizendo que é carne, isso aqui é poder de Deus quebrantando as almas. Deixa ele. A olaria dele, ele faz o que quer com os vasos que é dele. Olha ele enchendo os vasos, ó. Geleia, a coterra, bacatugiteia. Terreia, atu, remarrataia. Eu convido quem está ainda sentado, fique de pé em nome de Jesus. Se puder, se puder. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Já há um renovo no meio da igreja. Mas eu não posso sair daqui hoje sem fazer isto que eu vou fazer agora, você sabe. Eu não sei como você entrou aqui na igreja hoje, mas eu sei como tu pode sair da igreja hoje. Pastor, sair como? Quem sabe você esteja como uma ovelha perdida. A parábola da ovelha está perdida fora. E o pastor veio lhe buscar hoje. Não, pastor não sou eu, é Cristo, é a palavra. Quem sabe você é uma dracma. Está perdida dentro da casa. Está cantando na casa, ouvindo a palavra na casa, dançando na casa, fazendo na casa, mas está perdida na casa. Há quanto tempo mais não sente Deus? Sabe que isto é verdade? Tem coisas que te prendem, te aprisionam. Quanto tempo mais tu não conversa, não ora com Ele? E tem pessoas que estão aqui dentro hoje e precisam ser renovadas. Renovar a aliança com Jesus. Devolvo o microfone a quem é de direita agora. Mas eu preciso fazer isso. Eu quero conhecer se há alguém entre nós, e que fique notório já desde esse momento, que não é vergonha nenhuma levantar a mão para Jesus. Ah, mas vão me olhar. E quem está te olhando quer orar por você, não te acusar. E se Jesus não teve vergonha de você na cruz, tu vai ter vergonha dele agora? Tu sabe que o que eu preguei é a verdade. Tu sabe que eu não te enganei. Tu está sentindo arder na sua alma, por que tu vai resistir contra Deus? Tu vai mesmo tentar lutar contra esse fogo que se acende em ti? Pastor, é porque eu não estou pronto. Ninguém está, filho. Jesus nos prepara todo dia. Eu vou esperar ficar pronto para ir, então tu nunca vai vir. É vir do jeito que está, Ele vai te preparando no caminho. Eu quero conhecer se há uma primeira vida a Cristo entre nós, que queira reatar aliança com Jesus grandão da Galileia. Pastor, eu quero, faço o quê? Só levantar as mãos do teu lugar para eu te ver. Se houver alguém a Cristo entre nós, aqui dentro agora. Há uma primeira vida a Cristo entre nós.
E você que já é de Cristo, aonde, pastor? Aleluia. Aonde? Levante as mãos assim. Olha que coisa linda. Vaso que abraçou ele. Se eu puder pedir com carinho que você saia do seu lugar, venha aqui na frente agora, varão. Nós queremos orar e abençoar a sua vida. Se houver uma segunda pessoa, a hora é agora. Pastor, só ir aí na frente levantar a mão resolve muita coisa. Está na Bíblia, quem me reconhece diante dos homens, eu reconheço diante dos anjos do meu Pai que está na glória. Se levantar a mão aqui, Jesus fala, é nosso, escreve o nome aí. Muda muito a tua vida. Isto, filho de Deus. Um vaso de Deus, dá um abraço nele aí, profeta. Fica agarrado com ele. Isto. Eu estou aguardando a segunda vida Cristo entre nós. Eu quero pedir ajuda dos missionários agora. Quem é missionário, pastor? Todo mundo é um missionário em potencial agora. Você que já aceitou Jesus. Você que já aceitou Jesus, já levantou a mão. Reconheceu Jesus como Salvador. Olha para quem está do seu lado, pergunta assim, quer aceitar Jesus hoje? Ou pergunta assim, quer renovar sua aliança com Ele hoje? Se a pessoa falar assim, eu quero, tu vai pegar essa pessoa e vai dizer, eu vou lá na frente contigo agora, traz ela. Nós queremos orar por esta pessoa. Aqui vem a segunda vida a Cristo. Aqui vem a terceira. Isto, vem com eles, homem de Deus. Filhos de Deus. Só do porquê eles reconheceram o céu, já está escrevendo o nome deles lá, filhos de Deus. Existe uma quarta vida a Cristo entre nós, que queira renovar a aliança com Cristo. Irmão, isso aqui não é números, são almas, são vidas. São discípulos reconhecendo Jesus como Salvador. Existe uma quarta vida, o diabo está perdendo feio aqui hoje. Se houver na galeria, a hora é agora. Sai correndo no seu lugar e vem correndo. Aleluia. Se houver a quarta vida, vem correndo aqui na nave da igreja, pelo corredor, na esquerda, na direita. Isto, traga ela, filha de Deus. Olha a quarta vida aqui. Olha a quinta vida chegando aqui na minha esquerda. Olha a sexta vida vindo no corredor da igreja. Traga ela, missionária. Olha a sétima vida aqui na minha direita. Que coisa linda, mas vai ser hoje, filhinha de Deus. Eu aceitei Jesus mais ou menos com a sua idade assim, um pouquinho mais novo. Meu pai era pastor, eu falava assim, não, salvo está meu pai, quero ser salvo eu. Aí levantei a mão mais ou menos na idade dela assim. Eu vou te ensinar já já como a gente faz isso. Existe uma oitava vida a Cristo entre nós. Se houver, venha correndo agora. Traz ela, filha de Deus, vem com ela. Filha de Deus. Isto, traz ela aqui na frente. Se existir uma nona vida, a hora é agora. Eu quero orar por você. Não perca esta oportunidade. Traga ele mais aqui para frente, varão. Junta aqui nas brasas, profeta. Isto, pregador do evangelho. Existe uma próxima vida a Cristo. Venha agora, porque nós vamos orar agora. Aleluia. Olha mais uma vida a Cristo se achegando aqui. Aleluia. Ah, sim, glória a Deus. Existe uma próxima vida a Cristo entre nós. Se houver, hora é agora, porque nós vamos orar. A igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro que vai morar nos céus. Você sabia que a tua mão tem fogo, né? Estende elas aqui para frente. Ah, sim, deste jeito. Você vai orar como se fosse você aqui na frente agora. Vocês que estão aqui, eu vou falar isto antes de começarmos a orar. É a maior decisão da vida de vocês que vocês estão tomando. Pastor, por que a maior decisão da minha vida? Porque vida é só 80, 90 anos. Depois a gente vai estar juntos a eternidade inteira. E se a trombeta toca agora, vocês já estão no céu conosco. Só a atitude de vocês virem aqui na frente, o céu já está se alegrando pela vida de vocês. A atitude de vocês está confessando Cristo como Salvador. E tudo aquilo que a gente liga na terra, liga nos céus. Então, enquanto eu estiver orando, vocês vão começar a orar comigo. E vocês podem falar em voz baixa, mas solta para fora, fala com a boca, dizendo: Jesus, eu te reconheço como meu Salvador. É isso que vocês vão fazer. Jesus, me purifica, eu te reconheço como meu Salvador. E enquanto eu estiver orando, começa a pedir a Ele para escrever teu nome no livro da vida. A igreja estende as mãos para cá e vamos orar pelos nossos irmãos. Mais uma alma a Cristo entre nós. Aleluia. Feche vossos olhos, igreja santa que vai morar nos céus.
Senhor Deus, Pai eterno de bondade, vidas estão rendidas, Senhor, no seu altar. Só Tu sabe como eles chegaram aqui dentro esta noite. Só Tu conheces, Senhor, a vida dos meus irmãos. Mas eu tenho certeza que a vinda deles aqui não foi em vão. Eu tenho certeza que a vinda deles até aqui na frente é um novo ponto de partida na história deles, Senhor. Senhor, eu preguei o verdadeiro Cristo, o Cristo da Bíblia. Eles não vieram por vãs promessas, promessas falsas. Senhor, eu expliquei a eles que talvez a vida não seja sombra e água fresca, mas você vai estar lá com eles. É por isso que eu lhe peço, Senhor, se eles vieram nesta fé, reescreva o nome deles no livro da vida. O que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história e trajetória. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor transforma mentes e corações. Senhor, batiza eles com Teu Espírito, enche eles com Teu poder, com a Sua autoridade. Satanás não tem mais poder sobre eles. Toda a corrente e jugo do inferno quebra agora em nome de Jesus. Nós colocamos estas vidas nas Tuas mãos, Senhor. E a partir de hoje, ligamos na terra e está ligado nos céus. Eles são nossos irmãos em Cristo. E eu tenho certeza que debaixo desta oração e desta decisão deles, e vindo aqui na frente, se a trombeta tocasse agora, eles estariam na eternidade conosco por todo sempre. Senhor, é por isso que eu Te louvo hoje. E do porquê eles vieram, cuida deles. Cuida da casa, família, da mente, do coração, da alma. Eu coloco cada um deles nas Tuas mãos, a mente, o coração, a casa, a família. E nós como igreja abençoamos os nossos irmãos e irmãs, para a glória do Seu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. E quem vai morar nos céus e crê, diga: dê um abraço neles, dê um abraço nelas e diga: seja bem-vinda à casa de meu Pai. É daqui até a eternidade, nada menos do que isso. A gente não vai mais soltar vocês. Deus abençoe toda a igreja. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que saiam ainda, irmãos. Segura aí para nós fazer uma oração aqui.
maravilha, meus irmãos, tudo que nós ouvimos e recebemos de Deus aqui nesta noite. Amanhã, olha aqui, irmãos, amanhã, pessoal que quer pegar um lugarzinho, tá? Antes das 7 horas a igreja vai estar aberta aqui, tá bom? 7h30 nós vamos iniciar nosso culto, e convide aquela pessoa que precisa ouvir uma palavra de Deus, traga até aqui, ele vai sair daqui abençoado e transformado em nome de Jesus. Não esqueça que a nossa cantina está funcionando ali, passa ali, faça o seu lanche antes de ir embora, né? E abençoe a obra de Deus. Levante sua mão e vamos dizer todos juntos: o Senhor é a nossa bandeira, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós?